Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Nós estávamos dentro do módulo 5, onde nós estamos aprendendo quais são os principais elementos que envolvem a construção de uma disciplina da economia. Economia, como nós vimos, é uma disciplina que estuda a gestão eficiente de recursos escassos. E o tempo para o estudante de medicina ele é um recurso escasso muito importante. Outro recurso escasso que é muito importante é também a energia mental deste estudante de medicina. Então, o estudante de medicina ele precisa saber agenciar a sua energia mental para que ele consiga efetuar decisões de uma forma eficiente. Ele precisa conseguir proteger o núcleo daquilo que é trivial. Então você banaliza o trivial para que você consiga blindar o essencial. Foi isso que nós vimos na aula anterior. Nesta aula 13, nós veremos uma técnica prática e eficiente com base naquilo que foi proposto no Ordo para que você consiga fazer um agenciamento e uma redução da sua fricção. Porque quanto maior for a fricção dentro dos seus estudos, pior será a sua qualidade de tomada de decisões. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é reduzir para preservar, certo? Reduzir para preservar. Então, de novo, a gente está seguindo aquela atitude fenomenológica de promover uma ideia redutiva. O que a gente quer fazer aqui é diminuir a quantidade de óbices, ou seja, de obstáculos que envolvem cada uma das nossas formações. Quanto mais obstáculos a gente tiver, em termos de pequenos obstáculos, burocracias, questões pequenas, questões que são triviais, menor será a nossa capacidade de manutenção de um intelecto que seja aplicado. Então, simplicidade estrutural não é nada mais do que uma inteligência aplicada. Quando você tem uma estrutura simples, você consegue aplicar a sua inteligência de uma forma perfeita. E quando você tem essa inteligência aplicada de uma forma perfeita, você consegue chegar em resultados que são incríveis, que são inacreditáveis. Então vamos lá. A grande questão desse princípio de redução na verdade, não é simplesmente diminuir a quantidade de coisas que você tem, mas sim, na verdade, você diminuir a quantidade de interferências que você tem. Cada tarefa desnecessária, cada pequena microdecisão que você tem, cada pequeno elementozinho da sua rotina que você tiver que ficar raciocinando é um dreno para a sua energia psíquica. Quanto mais essa energia psíquica for drenada, menos você vai conseguir aproveitar a sua energia psíquica vigente para que você consiga tomar decisões dentro da prática clínica, dentro da prática médica. Então, o que acontece a gente vai ter aqui um panorama de uma alta fricção, ou seja, muitas variáveis a serem decididas. Se eu vou colocar coisa na minha mesa, preciso limpar isso, preciso limpar aquilo, muitas coisas aparecendo para nossa mente. É uma sujeira mental que existe. Então, como é que a gente faz para reduzir tudo isso a uma única variável, que é a medicina, que é a execução perfeita e pulcra da prática médica? Ora, a gente diminui fazendo o quê? Limpando a nossa mesa, o que faz com que a gente foque apenas na tarefa atual. A mesa tem que estar sempre impecável, está sempre perfeita, certo? A mesa tem que estar aquilo que os católicos chamam de pulcrum, de bela. A mesa tem que ser invejável. O seu desktop tem que estar limpo, sem muitas abas abertas, e sua agenda também tem que estar limpa. Você precisa saber dizer não. Você precisa ter horários vazios na sua agenda o tempo inteiro para que você consiga executar tudo aquilo que você precisa executar de forma eficiente. É claro que se o seu dia a dia já for um dia a dia de clínica, for um dia a dia de consultório, a sua agenda depende muito da sua carteira de clientes. Porém, essa agenda limpa é, na verdade, aqueles probleminhas, o almocinho ali, o almocinho aqui, o almocinho assado, o almocinho ali, não sei o que lá, tem que fazer o quê? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entende? Você está sujando a sua agenda, fazendo várias coisinhas que você foi convidado de última hora para fazer, e que na verdade não agregam em nada, tanto no seu projeto de vida, como também na sua prática médica. Então,
O que a gente precisa fazer é constituir uma rotina dita estável, certo? Um trilho para sua existência. Então você vai lá e na sua faculdade você vai estipular um lugar fixo para que você estude. Eu vou estudar no terceiro andar, nas salinhas de estudo que tem lá, vírgula. Caso essas salinhas de estudo estejam cheias, estejam abarrotadas, eu vou descer para o segundo andar e vou pegar uma das mesas que sempre estão livres lá pelo segundo andar. A partir disso, eu vou colocar cada uma das coisas que eu tenho ali no horário X, certo? Tendo um intervalo de confiança de mais ou menos 15 minutos. E aí eu vou fazer uma sequência fixa, que é abrir o meu livro de tal e tal maneira, fazer tal e tal coisinha, e aí começar de fato o meu estudo, para terminar em expectativa tal e tal hora. Caso eu consiga quebrar essa expectativa, tudo bem. Mas para terminar tudo isso de tal e tal hora, porque esta hora eu vou ter que almoçar. Onde é que está o caos, né? Onde é que está o caos dentro de tudo isso? Na completa falta de protocolo. Ai, onde é que eu estudo hoje, será? Ih, acho que eu vou ligar pro meu amigo. Oi, tudo bem? Ah, vamos estudar? Não, putz, cara. Beleza. Putz, eu não sei o que fazer agora. E agora? O que será que eu estudo? Será que eu estudo morfo ou será que eu estudo Nossa, será que eu estudo psiquiatria? Nossa, será que eu vou pra liga? Nossa, o que será que eu faço? Ah, apareceu uma liga aqui. Nossa, acho que eu vou pra liga. Lá tem coffee break legal, né? Nossa, divertido. Nossa, que legal, não sei o que. Então, o que você observa aqui é o seguinte, que aqui você tem um caos absoluto. Você gasta uma quantidade violenta de energia antes de sequer começar a sua tarefa. Então, como você está gastando uma quantidade violenta de energia antes de sequer começar a tarefa, você já está entrando na tarefa de uma forma inadequada. Você já está entrando na tarefa de uma forma que vai ser muito pior para você estudar. Porque você vai estar estudando esgotado, você vai estar estudando cansado. Estudar cansado dói. Passar desse limite natural do nosso corpo dói, e dói muito. Por quê? Porque você já gastou toda a sua energia. Você tem um recurso escasso que precisa ser agenciado de uma forma eficiente para que você chegue na tarefa com 100% de energia. Então, quando você tem um protocolo adequado, você tem um pavimento, você tem um trilho, cuja estação final é o julgamento clínico, certo? Um protocolo adequado, repitam comigo, é um grande trilho. É um trilho violento e gigantesco que permite com que você constitua ali um grande julgamento clínico. Os grandes médicos, eles têm agendas fechadas. Os grandes médicos têm espaço de agenciamento de energia. Todo grande médico não abarrota a sua agenda. Todo grande médico não se corrompe com milhões de projetos e plantões. Os grandes médicos são quistos pela sua falta de disponibilidade. Os grandes médicos são quistos pela sua grande coerência. Os grandes médicos são quistos pela sua grande organização. Eles são quistos, é claro, pelo que parece, porque é estético, porque é bonito. Mas na verdade eles só são grandes médicos porque eles conseguiram efetuar grandes julgamentos. Eles só conseguiram efetuar grandes julgamentos porque eles conseguiram limpar o seu caminho desse caos de ruídos externos e permitir com que a energia psíquica que eles tinham fosse totalmente direcionada à prática médica. E aí a gente precisa ter aqui uma ideia de que há uma alocação de energia, né? De que há diferentes densidades de alocação energética. A gente precisa aprender a usar a nossa melhor energia, que é aquela energia total, aquela energia repleta que nós temos, em tarefas que são mais intelectualmente desgastantes, e a gente precisa aprender a realocar a pouca energia que a gente tem para tarefas que são burocráticas, triviais, pequenas e que não importam muito no fim das contas, né? Por exemplo, responder um e-mail, fazer uma coisinha aqui, resolver um pepino, enviar não sei o que lá. Cara, deixa isso daqui para o final do dia. Você precisa deixar essas pequenas tarefas para o final do dia, que é quando você já tem energia desgastada, que é quando você não tem mais energia sobrando. Você deixa essas tarefas pequenas, essas tarefas burocráticas, essas tarefas estúpidas aqui para fora, que todos nós precisamos fazer, tanto os estudantes de medicina como também os médicos em si, e a gente deixa a melhor parte do dia ali para tarefas nobres, certo? A gente deixa,
aquela pior energia para aquilo que são as tarefas nobres, certo? Então, cara, a gente vem aqui e faz o quê, ó? A gente precisa seguir a lei do ordo. Quais é que são a lei do ordo? Amanhã ela é uma parte de construção, ó. Observe. O estudo nobre está aqui, ó, pelo comecinho da manhã ali, quando você começa seus estudos. Você vem aqui, ó, e começa a estudar, aquele estudo denso, aquela matéria difícil de decorar, aquilo lá, você gasta a sua energia nisso. Ali, quando você já tiver mais ou menos com 50% de energia psíquica, partindo do pressuposto que você não gastou com microdecisões porque você respeitou esse princípio. Você vai ali para o período de manutenção, que é esse período aqui, ó, entre o estudo nobre e a burocracia. O estudo nobre é esse estudo denso aqui, esse estudo de construção. Aí, ó, você vem para esse período de manutenção. Nesse período de manutenção, você vai fazer questões, coisas mais práticas, coisas que são um pouquinho mais rápidas, vai terminar de fazer um relatório da IC, vai, enfim, responder algumas questões de orientadores, etc. Depois, no final, cara, você vai responder aquele e-mail imbecil que seu amigo te mandou, você vai simplesmente pegar e observar mais alguma coisinha que teve ao longo do dia. Uma burocracia, né? Uma recuperação aqui que você tem. Por que essa recuperação? Porque aqui, ó, você já vai começando a desligar. Você não deixa para sua parte mais cansada aquilo que é mais nobre. Ou você vai na igreja vestido aos trapos. Certo? Você não deixa para aquilo que é mais nobre o pior de você. Você tem que deixar para aquilo que é mais nobre o melhor de você. Então, nesse sentido, aqui, ó, o período de construção efetiva do nosso conhecimento se dá principalmente pelo período da manhã, onde a gente vai ter uma maior quantidade de energia. E a gente precisa aprender uma coisa, que existe um minimalismo, tá? Um minimalismo funcional fundamental, que é o quê? Cara, o que não atrapalha ajuda. Não, o que não atrapalha não existe, na verdade. É isso que é a grande questão. O que não atrapalha não existe. Então, cara, o que, ó, não ajuda, atrapalha. Então, ó, por exemplo, cara, livros antigos que você tava lendo, e aí você deixa pra lá, algumas continhas e tudo mais que você tá pensando, seu celular, xícaras bonitas e chiques que você quer comprar no TikTok Shop. Tudo isso daqui, cara, são inibições latentes. São coisas que cansam, que você pode deixar para depois. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma limpeza radical. Uma limpeza absolutamente radical. E você vai deixar uma tarefa única. Única tarefa. Porque tudo que não corrobora com aquela tarefa te atrapalha. Você vai deixar uma única tarefa. Hoje eu vou estudar fisiologia. E você vai estudar fisiologia, cara. Você só vai abrir o livro de fisiologia. Você vai ficar vidrado na fisiologia. A fisiologia é a sua vida. Não sou eu quem vivo mais. É a fisiologia quem vive em mim. É isso que você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer uma completa depuração. Uma limpeza hiperbólica, uma limpeza radical do que você está vivendo. Porque fazendo essa limpeza hiperbólica, essa limpeza radical, você vai conseguir ter um foco puro e uma quantidade de energia total na tarefa que você está fazendo. Terminamos aqui então o módulo 5. A gente aprendeu que a gente precisa preservar para a gente gastar onde importa. Por quê? Porque nós temos uma economia, uma gestão eficiente de recursos escassos dentro do nosso plano energético. Então a nossa energia economizada na escolha de uma roupa, na escolha de um iFood, na escolha de não sei o que lá, ela é gasta no diagnóstico difícil. É o médico que pensa naquele filigramazinho, naquela coisinha, naquela roletinha, no tico-tico, no lilico, que tem um mapa interno perfeito na cabeça dele, que ele conseguiu pensar durante o diagnóstico difícil. Então é isso daqui que a gente precisa. É isso daqui que é fundamental. A gente precisa dessa energia. Porque sem esta energia a gente está acabado, a gente está perdido, a gente está diminuído, a gente está defenestrado. Beleza? Bom, então o que nós vimos na aula de hoje foi justamente esse princípio de preservação de energia. Muito obrigado por terem assistido. Deixem suas dúvidas aqui no comentário, será um prazer inenarrável, um prazer impressionante respondê-los. É isso. Vamos para o módulo 6, nosso último módulo do curso, onde nós falaremos sobre o longo prazo, sobre o grande objetivo do médico, ser médico. Tchau, tchau.